Segunda carta de Pedro, aniquilando a leitura imortalista. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e se você tem acompanhado o meu canal nos últimos dias, talvez você esteja surpreso ao fato de que eu estou retornando ao tema 2 Pedro. Já não acabei de falar, já não falei tudo que tinha para dizer a respeito desse assunto? Não, e eu posso ainda, inclusive, falar muito mais, mas para isso eu vou depender de você que está assistindo esse vídeo. Então fica comigo até o final para você entender como você pode contribuir para a continuação do debate em relação a este documento tão interessante da Palavra de Deus, que é a segunda carta de Pedro, tá? Então vamos lá contextualizar algumas coisas importantes para vocês entenderem. O Carlos Augusto Vailate, junto com o Sérgio Monteiro, fizeram um debate a respeito da natureza do inferno em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Esse debate foi bastante aguardado, teve o seu conteúdo analisado praticamente por completo da minha parte em relação às falas, do Carlos Augusto Vailate, e isso gerou algumas reações. Reações tanto de muitas pessoas que vieram me agradecer pela análise do debate, porque de fato é muito complicado você fazer uma exposição mais ampla no curto tempo em que é o debate, então você analisar, esmiuçar os conceitos, ir lá averiguar os textos bíblicos a que a pessoa está fazendo referência, para ver se de fato os textos estão dizendo o que ela está dizendo que os textos dizem e tudo mais. E muita gente me agradeceu assim grandemente, o pessoal gostou, muito legal. Fico muito feliz de poder servir a Deus e servir a igreja e servir a vocês nesse tipo de material, tá? Entretanto, houve reações também do outro lado dessa história, de pessoas que ficam chateadas com o Ezequiel. Por que o Ezequiel não vai lá debater com o Carlos Vailate, como se fosse uma espécie de MMA da teologia, Como eu tentei deixar bastante claro, nas minhas análises em relação aos pensamentos do Vailate, a discordância não é no nível particular, não é porque eu não gosto dele, outros dizem você tem muita inveja do conhecimento do Vailate, que é uma postura muito estúpida, São pessoas que não têm argumentos para contra-argumentar e aí ficam tentando criar polêmicas em relação às pessoas, E como deixei claro aí nos meus vídeos, ou pelo menos como me esforcei para deixar claro, respeito profundamente o Vailate, gosto muito dele, eu acho ele um camarada extraordinário, tanto quanto pessoa, como em relação aos seus estudos e tal, concordo com ele em muita coisa, aí 90% do que ele fala, por exemplo, sobre arminianismo, eu concordo com ele, e em relação à doutrina aí de mortalidade ou imortalidade da alma, é impossível concordar com o Carlos Augusto Vailate, dada a pobreza da fundamentação, que pelo menos no debate que a gente viu ali, ele usa para tentar defender alguma espécie de noção de imortalidade da alma, em 2 Pedro capítulo 2. E a gente deixou bastante claro muitos dos argumentos em relação a isso nos nossos vídeos. E nesse contexto aí, dos vídeos que eu gravei, das contra-argumentações em relação às posições do Carlos Augusto Vailate, eis que eu me deparo com um desigrejado que propõe ser professor de grego. Inclusive eu acho que o nome do canal dele é algo do tipo Mim Ler Grego, Tipo, eu ler grego, sei lá, alguma coisa do tipo assim, que inclusive acredito que é um eufemismo, muito adequado para descrever o canal do cidadão. É alguém que pretende dar aula de grego, mas demonstra pouco domínio sobre o português mesmo, É do tipo assim, eu ler grego, como se fosse assim um índio falando, Vem aqui discutir comigo porque eu ler grego. E aí é engraçado, Naquele clima mais tipo assim, quinta série, te pego no recreio, pega lá o Novo Testamento grego e vem aqui debater comigo no texto grego. Demonstrando inclusive o tipo, de
maturidade emocional que a pessoa tem, que acha que o debate vai ser definido com base em falácia, em argumento de autoridade, que ao se fazer referência ao texto grego, elimina-se, né, em tese, as discussões doutrinárias e teológicas. É engraçado, né? O nosso amigo semi-analfabeto em português, professor de grego, ele precisa ser descoberto pela academia cristã no globo, né, no mundo todo, porque aí vai acabar todas as discussões teológicas na face da Terra, né? Basta a gente ter um pouquinho de aula com o nosso amigo aí a respeito de grego, que acabam as discussões teológicas, né? Olha que fácil, que simples. Vocês estão perdendo tempo aí discutindo doutrinas bíblicas, sendo que vocês podem simplesmente sentar aos pés do nosso amigo índio Minler grego, que todos os mistérios da palavra de Deus serão descortinados diante de você a partir de uma abordagem gramatical, sei lá o que, tá? Assim, cara, a internet é assim, ela coloca algumas coisas diante de nós assim que são fantásticas, né? Damos muita risada, essa é a verdade. Inclusive, o nosso amigo professor de grego, ele pretende, né, fazer um debate comigo aí sobre a gramática e os textos gregos lá de 2 Pedro capítulo 2, supostamente defendendo as ideias de Carlos Augusto Vailate. Mas espera aí, quando que o nosso amigo se tornou o advogado do Vailate? Inclusive porque a gente demonstrou na nossa série que o Vailate mesmo diz que a leitura do texto grego não resolve os problemas das diferenças de opinião teológica entre as pessoas, tá? Não existe abordagem puramente linguística, né? Todos os intérpretes trazem consigo pressupostos, metodologias, ideias pré-concebidas, tradições através dos quais leem os textos. Então, a pessoa que pretende que uma mera leitura ou análise gramatical do texto grego possa resolver os problemas de divergência teológica, não pode representar o pensamento de Carlos Augusto Vailate, né? E muito menos se nomeando como advogado do Vailate, sem ser nomeado para isso, né? Então vai com calma, irmão, que as coisas não funcionam desta forma, tá? Mas aí fica esse showzinho, né? Esse showzinho patético de quem mal sabe falar bem a sua própria língua mãe, o português, para vir querer dar de dedo e autoridade em função da gramática do texto grego e sei lá mais o que, tá bom? E antes de eu avançar, deixa eu ser muito claro com vocês aqui, tá bom? Só existem 3 pessoas na face da Terra para quem eu precisei, em algum momento da minha vida, comprovar alguma espécie minimamente suficiente de conhecimento em relação às línguas bíblicas. Inclusive, eu dou o nome dessas pessoas para vocês, tá? Dr. Elias Brasil, Dr. Reinaldo Siqueira e Dr. Milton Torres. Essas 3 pessoas foram os meus 3 professores das línguas bíblicas no seminário. Foram meus professores de hebraico, no caso do Dr. Elias Brasil, aramaico, no caso do Dr. Reinaldo Siqueira, e Milton Torres, que foi o meu professor de grego, inclusive o meu orientador no mestrado, tá bom? Porque eu fiz a minha dissertação com base em teologia do Novo Testamento, fiz uma dissertação com base em Filipenses capítulo 3, teologia de Paulo, beleza? Então o que acontece? Para essas pessoas, de fato, eu precisei comprovar algum grau de conhecimento das línguas bíblicas. E o que comprova que eu atingi as expectativas, pelo menos mínimas, dos meus professores doutores, são os meus diplomas, tá? Como bacharel em teologia, especialista em teologia bíblica com ênfase especial no Novo Testamento, mestre em teologia bíblica pelo Seminário Adventista, tá bom? Então, fora essas pessoas, que inclusive foram quem assinaram aí os meus diplomas e comprovaram que eu tenho o conhecimento para receber tais títulos, fora essas pessoas, eu não tenho obrigação nenhuma de comprovar conhecimento sobre línguas bíblicas para ninguém
na face da terra, tá bom? E quem quiser reclamar e contradizer e desafiar e gritar e espernear, fica à vontade porque o choro é livre, beleza? Entretanto, eu pensei um pouco assim em relação a essas questões e fiquei pensando assim, né? E aí, o que a gente faz numa situação como essa? Eu não sou do tipo de pessoa que debate com qualquer idiota. Eu peço desculpa às pessoas que gostam de criar esse clima, o MMA da teologia. Eu não discuto com Testemunha de Jeová, eu não discuto com Mormon, eu não discuto com antitrinitariano, eu não discuto com perfeccionista, eu simplesmente apresento as refutações a partir da palavra de Deus e fim, e acabou. E a minha abordagem nunca foi, não é e nunca será em termos de filologia, léxico, dicionário, gramática, sintaxe. Eu respeito quem gosta dessas coisas, quem atribui valor a essas coisas, mas eu não sou uma dessas pessoas, tá? Eu trabalho com conceitos, ok? É isso que eu gosto de fazer, é isso que eu faço, ainda que tenha a capacidade natural de fazer análise linguística, análise da filologia, de onde vem a palavra, quais são os seus usos, como que ela está sendo usada no contexto sintático, da frase, da ideia, da análise da retórica, da tradução, de qual é a melhor tradução. Eu tenho plena noção de como trabalhar dentro desse universo, ainda que não seja o meu universo favorito e você não vai me ver de alguma forma apelando para esse tipo de coisa aqui no meu canal ou em lugar nenhum na face da Terra. E inclusive para justificar a minha própria postura em relação a isso, eu apelo para dois dos maiores mestres que me acompanham na minha vida. O primeiro deles é o apóstolo Paulo. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, verso 19, Paulo diz, né, qual era a postura dele em relação ao tema, que contextualiza um pouco das minhas convicções em relação ao tema, onde ele diz o seguinte: prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros do que falar 10.000 palavras em outras línguas, tá bom? A ideia da gente falar com as pessoas na língua em que as pessoas entendem é extremamente importante, inclusive para toda a mentalidade protestante. Não existe uma língua oficial da teologia, seja o latim, seja o grego, seja o aramaico e o hebraico, conquanto seja interessante possuir um conhecimento rudimentar ou mesmo mais avançado, ou nível de especialista em relação a essas línguas. Não é isso que define o que é verdade, o que não é, ou quais são as doutrinas verdadeiras ou não são, senão inclusive os estudiosos dessas línguas não discordariam entre si em termos doutrinários. E a postura de Paulo é muito simples, né? É muito melhor você edificar as pessoas naquilo que elas entendam em termos do seu discurso, da língua que você e elas falam, do que ficar apelando para milhões de questões numa língua que as pessoas pouco dominam ou nada dominam e vão ter dificuldade de entender, dificuldade de confirmar se tais argumentos X ou Y estão corretos ou não, e aí fica uma discussãozinha estéril, ridícula, onde gente que mal sabe português quer se aparecer como se soubesse grego, tipo Elias Soares, essas coisas aí por aí, tá? Eu não participo desse tipo de coisa, eu não dou audiência a esse tipo de coisa, eu não debato esse tipo de coisa dessa forma, nesses termos, de maneira que jamais aceitaria o debate, inclusive nem sequer na gramática do português, tá? Eu, por exemplo, eu não chegaria para vocês e dissesse assim, olha, contudo é uma conjunção ou é um advérbio e tal. Inclusive tem uma discussão entre os próprios gramáticos, tá? Se contudo é conjunção ou é advérbio. E o que isso vai ajudar ou não ajudar você a entender que Paulo diz que, contudo, ele prefere falar na igreja 5 palavras com entendimento do que 10.000 em outra língua?
não vai te adiantar em nada. Você vai gastar 1 milhão de tempo dizendo aqui o que é o verbo, o que é o sujeito, de onde vem a palavra entendimento que foi usada no grego clássico por Sócrates, não sei com que acepção, e vai chegar no fim, vai mudar o que o texto do que o Paulo diz? Vai mudar em nada, né? Você vai ficar aí vomitando conceitos e termos da gramática, sei lá do que, não vai sair do lugar. Eu não tenho nenhum interesse nesse tipo de debate estéril, especialmente com gente estúpida. E aqui, nesse ponto específico, entra muito do que eu aprendi com o Dr. Milton Torres, né, que depois do apóstolo Paulo é o meu segundo grande mestre em relação a esse tipo de questão, para me ensinar um pouquinho qual que deve ser a postura ideal da gente em relação a esse tipo de coisa. O Dr. Milton é um dos caras assim mais fantásticos que eu já conheci na minha vida inteira. Apesar dele ser um professor muito exigente, especialmente na matéria do grego, e por isso muitos alunos não gostavam das aulas dele, ou dele como pessoa, e etc. O Dr. Milton, além de nos ensinar o grego, ele nos ensinou algumas coisas muito importantes a esse respeito. E uma delas tem que ver com nunca usar a língua grega como, de alguma forma, falácia, para você invocar a sua opinião teológica de autoridade. Você quer discutir o grego? Ele dizia. Discuta com propriedade, com conhecimento, com sabedoria, entendendo as posições contrárias, entendendo as suas posições, sabendo expressar as coisas em termos acadêmicos, em termos respeitosos, mas nunca procure revestir um entendimento particular da autoridade do texto grego, porque não se resolve discussão teológica e doutrinária com o grego. Esse é o ensino de alguém que não é que ele conhece gramática de grego, é que ele escreveu gramática de grego. Não é que ele é um cara que tem um cursinho que ele vende, querendo desafiar as pessoas no grego. Não, não, o Dr. Milton leciona grego no nível superior há quase 3 décadas, tá bom? Essa é a diferença nas questões, né? E por isso eu me apoio em Paulo e me apoio no meu grande professor Milton, para nunca me deixar arrastar para esse tipo de debate com esse tipo de gente que não tem postura acadêmica, que não tem postura cristã e que, acima de tudo, demonstra que está atrás de visualização e vender curso e briga, e não de fato de esclarecimento e conhecimento nem do grego, nem dos conceitos espirituais que estão além e são mais importantes do que meramente a gramática e o uso que se possa fazer da gramática para tentar mascarar opiniões teológicas de autoridade. Entretanto, eu não sou do tipo de pessoa que foge de um debate em relação a coisas que de fato importam. E se existe pessoas fazendo leitura imortalista de 2 Pedro, eu sou capacitado para responder a essas pessoas. E aí eu tive uma ideia, tá? E por isso eu preciso da ajuda de quem está assistindo o vídeo, para você pensar junto comigo. Bom, eu, junto com um amigo, temos conversado um pouco a esse respeito, e eu conversei com ele e falei assim, cara, vamos produzir um material assim, 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 para responder isso, isso, isso? Ele falou, cara, vamos fazer. Entretanto, o que a gente pensou? A gente pensou que a gente vai produzir o material, vender o material e rachar os lucros, tá? Até porque a gente precisa trabalhar, precisa comer, precisa viver, não podemos viver de polêmica e debate na internet, né? Inclusive porque a gente não vende curso de grego, né? Até acho que eu posso fazer um curso de grego. Inclusive, se você quer que o Ezequiel Gomes faça um curso de grego, e se você faria o curso se eu fizesse, coloca nos comentários aí, dependendo se tiver bastante gente interessada, eu ensino o grego para vocês, não tem problema, tá bom? Conquanto não seja a minha área de especialização nem a minha área favorita, eu sei ensinar, tá bom? Não tem problema. E qualquer outro dia aí eu posso dar umas dicas de grego para vocês, sem dificuldade. Mas o que eu e o meu amigo a gente pensou? Bom, a gente consegue oferecer um material bem completo, e inclusive que talvez nem exista produzido nem no Brasil, nem no mundo, em relação a 2 Pedro, que basicamente nós pensamos numa seguinte estrutura, tá?
a gente pensou numa estrutura do tipo assim, a gente fazer uma introdução a 2 Pedro, propor uma tradução do texto original grego em português, então fazer uma tradução direta do grego para o português, oferecer um comentário falando de autoria, data, como que 2 Pedro usa o Antigo Testamento, como que 2 Pedro usa o Novo Testamento, tem toda uma discussão se 2 Pedro utiliza-se da carta de Judas ou se Judas utiliza-se da carta de 2 Pedro. Fazer um comentário teológico sobre a carta inteira, tá bom? E aí analisar os pressupostos imortalistas e como que os imortalistas usam 2 Pedro e refutar tanto esses pressupostos quanto esse uso da carta. E aí nós vamos trazer o texto grego, né, da SBL, da Sociedade Bíblica de Literatura, Sociedade de Literatura Bíblica, do Michael Holmes. Por que a gente escolheu esse texto? Porque ele é um texto que não tem direitos autorais. Se a gente fosse trabalhar, por exemplo, os textos do Nestlé Aland ou mesmo da edição crítica maior, a gente poderia incorrer em problemas de direitos autorais. Então a gente vai oferecer no nosso livro, no nosso e-book, o texto grego, tá, que é um texto acadêmico, atestado, respeitado e tudo mais, e vamos oferecer uma tradução comentada do texto grego, levando em conta a 4ª edição revisada do Nestlé Aland, a 5ª edição, que agora saiu, com, né, vamos pensar assim, as conclusões da Editio Critica Maior, que é, vamos pensar assim, o topo atual nos estudos da ciência da crítica textual em relação ao texto bíblico, que já tem aí publicado os comentários relativos, né, o texto relativo às epístolas católicas, tá, as epístolas para a igreja de uma forma geral, dentre elas as 2 cartas de Pedro. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o texto mais abalizado academicamente no grego de 2 Pedro, oferecer uma tradução comentada em comparação a outras versões mais antigas, a versões em português, e refutar, aniquilando a leitura imortalista completamente, beleza? É isso que nós vamos fazer, desde que, e aí vem a sua participação na situação como um todo, caso você possa e queira participar, desde que eu consiga levantar para a produção desse material o valor simbólico de R$1.000. Ezequiel, o que é isso? Isso é sobrevivência, meus amigos. Gostaria muito de estar numa situação financeira de boa, para poder ficar aqui o dia inteiro estudando 2 Pedro e daqui 15 dias, 20 dias, um mês, dá para vocês de graça um e-book fantástico para aniquilar a leitura imortalista. Entretanto, se eu ficar um mês aqui estudando 2 Pedro e produzindo esse material e não trabalhar e não correr atrás do meu dinheiro, eu vou morrer de fome e o e-book não vai ficar pronto também, tá? Então, o que eu, junto com meu amigo, a gente entendeu? A gente está capacitado a fazer o trabalho, a gente está disposto a fazer o trabalho, mas a gente precisa do mínimo de segurança financeira para levar o projeto adiante. Então eu estou levantando uma oferta para quem quiser ajudar a financiar esse e-book. E por que a gente decidiu fazer isso e não fazer o e-book, deixar ele pronto e começar a vender e rachar o lucro? Qual que é o problema com isso? Os e-books, eles são facilmente baixados e divulgados livremente, com texto não só de pirataria, mas de compartilhamento e tudo mais. Então seria muito provável a gente ter um baita de um trabalho de 1 mês, 2 meses aí escrevendo esse negócio, e aí você baixa o PDF, sei lá, o e-book que seja, e aí você diz, olha aqui meu amigo, dá uma olhada, puf, envia para ele envia para o outro envia para o outro. Daqui a pouco a gente vende 10, 15, 20, 30 cópias, ganha 100, 200 reais, e é isso o que a gente ganha pelo trabalho. E infelizmente a gente não está em condições financeiras de trabalhar desse jeito. Então, se eu conseguir levantar em oferta R$1.000, vai ser 500 para mim, 500 para o meu amigo, e a gente está satisfeito com essa remuneração por esse trabalho. E aí a gente vai divulgar esse e-book
gratuitamente para quem quiser baixar, para quem quiser estudar, para algum professor de grego que mal sabe português, quem sabe lá tentar refutar, ou mesmo outros, né, que também gostam dessa discussão, tipo o Elias Soares da vida, o próprio Vailate, se quiser dialogar com o material, vai ficar também à disposição, e tudo mais, e de boa. E na verdade também o e-book não é uma resposta ao Vailate, tá? O e-book é uma leitura um pouco mais ampla da interpretação de 2 Pedro, do texto de 2 Pedro, da teologia de 2 Pedro e dessa aplicação péssima que alguns fazem para enxergar algum tipo de imortalidade da alma nesse documento bíblico. E nós vamos aniquilar essa leitura. Então, a partir do momento que a gente conseguir o valor para começar o projeto, eu creio que entre 30 e 60 dias a gente entrega o material pronto para vocês, beleza? Quer ajudar? Pode ajudar? Aí na descrição e aqui no vídeo tá o meu e-mail, entre em contato comigo, a gente combina como que você pode dar a sua oferta. Eu já conversei sobre isso em alguns grupos de WhatsApp, já recebi a primeira doação do meu amigo Jardel, lá do Rio Grande do Sul. Um abraço, meu irmão, que Deus te abençoe imensamente. E já levantei em promessa, ainda não em depósito, algo em torno de R$300. Então tá faltando R$700 para a gente começar o projeto. Você pode ajudar com esse valor ou com pouco valor, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100, o quanto você puder. Quando a gente levantar R$1.000 para o projeto, nós vamos começar a fazer o material e entregar em no máximo 60 dias um material para aniquilar a leitura imortalista numa análise teológica, numa análise linguística, numa análise dos comentários, daquilo que há de mais moderno no estudo bíblico a respeito de 2 Pedro, para não deixar pedra sobre pedra. Vai ser aniquilada a leitura imortalista e não vai ressuscitar nunca mais, beleza? Quer nos ajudar? Entre em contato. Manda aí um e-mail para mim que vai ficar na descrição do vídeo e aqui no vídeo, né? EZEKSALT, execsalt@hotmail.com. Manda para mim como é que você quer ajudar a gente. E vai ser um prazer poder ajudar vocês também, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.